Olá, tudo bem? Essa é uma expressão bastante coloquial na língua portuguesa. Olá, tudo bem? Mesmo que não esteja tudo bem. E nos últimos dias, principalmente de sexta-feira para cá, não está tão bem assim para a democracia e para o povo brasileiro. Coisas bem estranhas estão acontecendo. Não são de hoje que elas estão acontecendo, mas ultimamente as últimas notícias são bastante alarmantes, na minha opinião. 4 pontos que eu queria trazer aqui sobre algumas preocupações que me vêm nesse momento e que eu gostaria de compartilhar. A primeira e recente é a prisão do ex-presidente. Já estava preso em caráter domiciliar, que me parece uma coisa estapafúrdia, pelo que diz a imprensa livre nas redes sociais e tudo mais, não sou eu que estou falando. E agora preso e levado para a carceragem da Polícia Federal e eventualmente para o presídio. Sem um julgamento concluído, sem os recursos constitucionais que no Brasil são uma garantia, até o pior do delinquente criminoso, ele tem direito a habeas corpus, tem direito a recursos. Outros políticos que foram condenados em processos legais tiveram direitos a vários recursos, mas o ex-presidente não. Não tem direito a recurso nenhum, ao que parece. E as pessoas estão discutindo sobre eleições 2026. Gente, não tem sentido falar de eleições 2026. Por quê? O problema ele é agora. Se o ex-presidente não pode concorrer livremente às eleições, e pelo que diz em muitos canais da imprensa livre, YouTube, Instagram, redes sociais, de que não há provas contundentes de crime nenhum, o julgamento não tem fundamento jurídico adequado e ele está preso inadequadamente, do que nós estamos falando de eleições 2026, democracia, mudar o Brasil pelo voto? Se não for uma pessoa a sentar naquela cadeira depois de 2026 que não seja o atual presidente ou alguém, né, determinado pelo grupo que controla o Brasil com mão de ferro há décadas e não é de agora, não tem nenhuma questão de eleições 2026. Não tem sentido falar de eleições 2026, democracia, que você vai mudar os destinos do Brasil pelo voto. Então, acho que essa é a minha primeira questão. E não é o ponto da pessoa. Não tem a menor importância se você gosta ou se você não gosta, se você antipatiza ou simpatiza com o ex-presidente. É o problema do processo, é o problema da estrutura e do fluxo antidemocrático, anticonstitucional, como está sendo conduzido, pelo que dizem analistas jurídicos e analistas políticos em várias redes sociais. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Aí eu vejo as coisas caminhando, marchando para um rumo, vejo um cerco muito complicado em cima da população. Não sei você, microempresário, pequeno empreendedor, se notou, recentemente, não é tão recentemente assim, no mês de setembro, a publicação da CGSN 183, ela é de 26 de setembro de 2025, substituindo a 140, a qual muda a regra de tributação simplificada do MEI, né, da microempresa individual, onde você passará a ser tributado não pelo fluxo de receitas que você produz prestando serviços atrelados à sua microempresa, à sua MEI, mas sim ao seu CPF.
Então, se você vendeu um item particular usado, uma máquina usada, sei lá, um carro, ou se você recebeu uma pequena herança, se isso entrou na sua conta bancária e está atrelado ao seu CPF, pode ser caracterizado como parte integrante da sua prestação de serviço e você será tributado por isso e principalmente será multado se ultrapassar o limite anual concedido ao regime de MEI. Gente, o que é isso? Que Brasil é esse? Que planeta é esse? Não tem sentido você tirar o oxigênio do pequeno empresário, da população que está empreendendo, para ter essas articulações arrecadatórias. Quer dizer, tudo isso de uma certa forma, não é justo e no longo prazo é estúpido, porque você mata a possibilidade de construção e produção de riqueza de uma nação. São coisas que realmente a gente precisa prestar atenção e cobrar os nossos congressistas, os nossos parlamentares, que olhem para estas coisas com caráter emergencial. O Brasil ele não pode seguir nessa condição e com esse tipo de construção. Eu vejo o povo cada vez mais escravizado pelo assistencialismo, pela sobretaxa, pelo imposto, pelo endividamento estatal, pelo medo de dizer as coisas, pela coerção jurídica e do policiamento federal. E isso vai de encontro, eu não acredito em coincidências, isso vai de encontro a um artigo que eu estou lançando essa semana, que ele é uma continuidade. Eu escrevi algumas semanas atrás um artigo que está postado no blog, Revolucionários na Casa Branca, e estou lançando o artigo Revolucionários nos Trópicos. Eu mostro uma série de conexões e fluxos de estruturas de como esses esquemas, esses fluxos predadores, totalitários, eles se comunicam, eles se organizam em rede. Isso não é só aqui no nosso país, não é só aqui na nossa região. Eles começam, por exemplo, no Estado Profundo, na Casa Branca nos Estados Unidos e em outras partes do mundo e chegam até aqui. Então é importante que você entenda como que isso funciona e como que isso e por que isso afeta a sua vida. Eu estava lendo esses dias um livro muito bom, do Heitor de Paula, um autor fantástico, um pesquisador extraordinário. Sou muito fã do trabalho dele, este livro aqui. E neste livro, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, inclusive com um prefácio do professor Olavo de Carvalho, Heitor de Paula, ele faz uma citação que eu gostaria de trazer aqui para vocês brevemente. Eu acho bem importante. Ele diz assim, ele faz um corte de um senhor já falecido, que se chama Constantin Mendes. Esse burocrata, analista, falecido em 2004, ele foi diretor para assuntos latino-americanos do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele escreveu isso aqui, que eu vou ler para vocês, em 2002. Uma nova ameaça terrorista pode bem vir de um eixo incluindo Cuba, de Fidel Castro, o regime de Chávez na Venezuela e um recém-eleito presidente radical no Brasil. Todos com ligações com Iraque, Irã, China e potencialmente estruturas do crime organizado.
Isso pode levar a que 300 milhões de pessoas em 6 países caiam sob controle de regimes radicais anti-Estados Unidos e antidemocráticos. Um eixo Castro-Chaves da Silva significaria ligar 43 anos de luta anti-americana de Castro com a riqueza petrolífera da Venezuela e com o potencial econômico e a incipiente capacidade nuclear militar, incluindo mísseis, do Brasil. Constantin Mendes, 2002, quando ele escreveu isso. É o eixo do mal latino-americano. Bom, seria ele um paranoico? Não sei. O eixo está aí. Né? O eixo existe. Ele está aí. E aí eu vejo as pessoas mais preocupadas com temas particulares, consumo, Black Friday, futebol, do que... Tudo bem, você tem que se preocupar com essas coisas do cotidiano, mas em detrimento a coisas muito mais sérias e maiores que estão acontecendo no Brasil e na nossa região. Aí você diz, mas eu não posso fazer nada a respeito. Claro que você pode. Você pode alertar as outras pessoas, você pode se informar, você pode cobrar os seus congressistas de reformas urgentes, você pode fazer alguma coisa. Uma sociedade civil organizada, atenta, é muito mais efetiva no sentido de cobrar o que precisa ser cobrado em termos de reformas e melhorias, do que ser somente manipulada e ser alienada. Então você pode fazer alguma coisa. Eu quero deixar uma metáfora aqui, que é aquela do sapo ou do caranguejo mergulhado na água morna, que quando a água ferve, aí já é tarde demais, não tem o que fazer. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, muito obrigado a você que assina o blog MAAT, a Jornada do Conhecimento, gratuitamente. Obrigado, claro, a você que nos apoia voluntariamente, o blog, para que a gente possa manter esse trabalho e a continuidade dos artigos. E eu só posso desejar a todos que fiquem bem, que Deus abençoe e Deus proteja o Brasil.